Fala galera, tudo beleza? E aí, como é que vocês estão? Eu sou o professor Alan Miranda de Matemática, aqui da loja do Concurseiro. E a gente veio hoje aqui resolver algumas questões da sua banca, tá? Da parte, obviamente, de matemática. Então são questões variadas ali para você, tudo bem? De vários tópicos em relação ao seu edital, tá legal? Lembrando que essa aula é basicamente resolução de exercícios, tá? Resoluções de questões. A gente não vai fazer como no curso teórico, onde eu ensino a teoria para você e logo em seguida a gente faz os exercícios, tá bom? Então bora lá, sem mais delongas, vem comigo aqui. Antes, não se esquece, obviamente, né, de se inscrever aí no canal. Você terá muitos vídeos gratuitos aqui, né, de várias disciplinas aí do seu edital, tá legal? Então bora lá. Então, olha só, antes da gente começar também, quem quiser pode me seguir lá nas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida. Pô, professor, eu estou com alguma dúvida, como é que a gente faz para tirar? Você pode mandar lá no meu Instagram alguma foto, alguma coisinha assim, tá bom? Então é só colocar lá no Instagram, bem tranquilo, meu nome está aí na descrição do vídeo, né? Prof. Alan, com 2 L's, Miranda, tá? Então é só seguir a gente lá no Instagram, caso você tenha alguma dúvida, né? Ou fique por dentro das nossas revisões também, a gente vai postar lá, tá legal? Então bora lá. Então olha só, então as nossas primeiras questões são em relação às questões de conjuntos numéricos que você tem, as operações de matemática básica, tá? E tem muita questão da sua banca da FCC exatamente nesse mesmo estilo. Como essas questões aqui basicamente não requer interpretações, eu vou querer que você faça o seguinte aqui na nossa primeira e segunda questão. Dê um pause no vídeo e tente você fazer. Veja como é que está a sua matemática básica, tá? Lembrando, você tem várias formas de resolver o exercício, tá? Não precisa fazer exatamente como eu irei fazer aqui, tá? Então, bora lá. Então, bora começar da seguinte parte. Como o meu espaço não é tão grande, eu vou pincelando algumas coisas aqui para a gente ir fazendo, tá? Então, eu vou repetir aqui o primeiro passo. 3, tá? Aí bem aqui, ó, é 7 elevado a 1 sobre 3 vezes... Aí eu já vou parar bem aqui, eu vou trabalhar com esse cara. Repara que você tem 1/3 em cima também e a base aqui é 49, né? Cara, a base aqui é 7. Então, bora colocar todo mundo na mesma base? Pode ser? Então, eu vou trabalhar com esse cara bem aqui, ó. 49 elevado a 1/3, tá? Então, olha só, como a base aqui é 7, eu vou botar na base 7 aqui também. 7 elevado a que valor que vai dar 49? Professor, 7 ao quadrado. Perfeito, ó. 7 ao quadrado vai dar 49. Repara que é o mesmo número, eu só estou escrevendo ele de forma diferente, tá legal? E tudo isso aqui elevado a 1/3. Aí bem aqui você tem potência de potência, então basta você multiplicar esses dois valores. 2 vezes 1/3. E lembre-se que quando você faz essa multiplicação, você multiplica só o numerador, você multiplica só o cara de cima, tá, meu amigo? Então aqui vai ficar 7, 2 vezes 1, aqui vai dar 2 sobre 3. Então veja só, 49 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 7 elevado a 2/3 aqui para você, tá? Então vou botar bem aqui, ó, 7 elevado a 2/3. Tudo legal? Tudo tranquilo? Bora lá. O próximo aqui, como eu falei, como o meu espaço é pequeno, por isso que eu vou pegando e fazendo separado e vou fazer bem detalhadozinho aqui para você, tá? Para você não se perder. Bora lá. Menos, esse daqui é tranquilo, né? 2 elevado a terça. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Não vai fazer 2 vezes 3 também, tá? Então é 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui vai dar 8 vezes 1/4 menos 7/8. Aqui já vem um detalhe para você. Às vezes o aluno pega e faz essa parte bem aqui. Meu amigo, isso aqui é uma multiplicação e isso aqui é uma subtração, tá? Primeiro, você resolve a multiplicação ou a diferença, a subtração? Professor, primeiro a multiplicação. Exato. Então, eu não posso fazer logo essa operação bem aqui. Primeiro, eu tenho que fazer a operação desse 1/4 com esse parênteses aqui, tá? Então, bora deixar quieto aqui a priori. Como a gente fez anteriormente, bora fazer essa operação bem aqui, ó.
Aqui você tem um produto de potência de mesma base, né? Você tem uma multiplicação onde as bases são iguais. O que que você faz? Você conserva a base, então aqui ó, 7 e 7 2/3. Eu vou fazer separado. Você conserva a base e você soma os dois expoentes que você tem bem aqui. Então aqui vai ficar 1/3 mais 2/3, tá? Olha lá, então aqui você tem soma de frações onde os denominadores são iguais. Então para esse caso não precisa fazer o MMC, é só você conservar a base e somar aqui, né, os dois numeradores, tudo bem? Então, ó, 1 mais 2, 3, e os denominadores você só repete. Pelo amor de Deus, não vai somar 3 mais 3 aqui, tá? E aqui ficaria elevado a 1, né? Então, 7 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui dá simplesmente 7. Então, olha só. 7 elevado a 1/3 vezes 7 elevado a 2/3, esse resultado todinho, ele vai dar 7. Tá legal? Então, bora pegar e colocar o 7 bem aqui. Então, vai ficar 3 menos 7 menos 8. Tá legal? Então, bora lá. Inclusive, eu aconselho também algumas operações, né? Para tu não ficar toda hora repetindo toda a operação que ele pediu para você fazer, né? Faça algumas separadas e vá substituindo, né? Você ganha espaço assim também. E aqui vai ficar 1/4 menos 7 oitavos. Tá legal? Bora lá. Isso aqui é 3 menos 7 menos 8, né? Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. 8 menos 7 dá 1, como o maior 8. Então, isso aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1/4 menos 7 oitavos, tá? Olha só, pessoal. Como eu falei, meu espaço é pequeno, então eu vou passar aqui para cima, tá? Então, eu vou apagar essa parte aqui para a gente resolver aqui em cima essa equação. Aí no seu caderno, na sua postilhinha, você vai fazendo para a parte de baixo, tá? Então, bora continuar aqui em cima. Então, aqui vai ficar 3, bem aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, tá? Então, aqui dá 1 vezes 1, que dá 1, tá bom? Então, aqui vai ficar mais 1/4 menos 7 oitavos aqui que você tem, tá? Aqui você faria o MMC dos valores, tá bom? Como o 8 divide 4, o MMC é o próprio 8, sempre que o maior divide o menor, tá? Se você tem dúvida nessa parte, olha só. Aí você faz aqui, ó, MMC entre 4 e 8, você decompõe em números primos, que são números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por 2 dá 2, dá 4, por 2 dá 1 e dá 2, por 2 dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2 daria 8, mas não precisava você fazer isso. E aqui você tem uma unidade, tá? O que a gente faz agora? Ó? Divide pelo de baixo e o resultado a gente multiplica com o de cima, né? 8 por 1 vai dar 8, 8 vezes 3, 24, mais 8 por 4 vai dar 2, 2 vezes 1 aqui vai dar 2, menos 8 dividido para 8 vai dar 1, vezes 7 dá 7. Aí agora a gente faz a operação normal, né? 24 mais 2, aqui vai dar 26 menos 7 sobre 8, tá? 26 menos 7, 19 sobre 8 seria o nosso resultado, tá? Então, 19 sobre 8, só apagar aqui, ó, 19 sobre 8, nós temos aqui gabarito, então seria a letra B de bola. Repara que é só matemática básica, mas a gente tem que ir fazendo com cuidado, né, para a gente não se perder nas operações. Mas não se preocupe não, porque olha só, também da sua banca, como eu falei, tem muita questão da sua banca igualzinha a essas questões aqui, várias mesmo, tá? Tente fazer aqui a questão 2, dê um pausezão também. Aqui é legal que nem, pelo menos não tem aqui os expoentes, né, para você resolver, tá? Bora lá? Então, bora resolver aqui a questãozinha. Então, vou apagar aqui, ó, as alternativas, tá? E aí a gente vai fazendo junto. Mesma coisa, né? Um pouco grande, então a gente vai fazendo aqui passo a passo, tá? Opa! Então, bora fazer o seguinte, eu não vou mexer nesse 3 sobre 5 ainda, então vou deixar aqui 3 sobre 5. Tá? Como eu falei, você não precisa seguir exatamente os passos que eu estou seguindo. Seguindo as regras matemáticas, né, você vai conseguir fazer super de boa o exercício. Então, aqui a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Então, esse 2 eu vou manter.
Aqui a gente vai começar a fazer a operação 8 menos 1 sobre 2, tá? Pode fazer idêntico ao que a gente fez na questão anterior. Mas normalmente quando você tem um número inteiro e um número fracionário, a gente chama isso daqui de produto misto, né? Então eu posso multiplicar e aí eu faço uma soma ou subtração com esse resultado. 2 vezes 8, aqui vai dar 16. 16 menos 1, aqui vai dar 15 sobre 2. Ok? Pegou? Multiplica o denominador com o cara que está sozinho. 2 vezes 8, 16. Aí tu faz a operação que está aqui de mais ou menos. 16 menos uma unidade, 15. Então é 15 sobre 2, tá? Então esse carinha todinho aqui, ó, ele é 15 sobre 2 unidades, tá bom? Então vou até deixar ele bem aqui, ó. Então isso aqui, ó, é 15 sobre 2. Aí depois a gente pode cortar logo esse 2 aí, mas eu vou deixando aqui, tá bom? 5 vezes 2, 10. Beleza. E aqui a gente tem essa outra operaçãozinha, tá? Olha lá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou até repetir aqui para você ir acompanhando legal. 25 sobre 28 dividido, ó, 7 mais 1/7. Bora fazer a mesma operação aqui, olha só. Multiplica o 7 com o 7, ó. 7 vezes 7 dá 49. 49 mais 1, aqui vai dar 50 sobre 7. Beleza? Tranquilo, né? Bora lá, fazendo as nossas operações aqui. Como eu falei, vai copiando, porque como meu espaço é pequeno, vai ter uma hora que eu vou ter que ir apagando para ir continuando a nossa continha, tá legal? Aqui, ó. Então aqui vai ficar 3 sobre 5. Mas, ó, vou já cortar esse cara com esse cara. Bora fazer essa continha aqui? Você me ajuda? Então vai ficar assim, ó. Aqui ficou só o 15, né? Pronto, já resolvi aqui 15 menos 10. Quanto é 15 menos 10? Ficou só o 5 aqui, né? Então aqui, ó. Vai ficar só o número 5. Tá bacana? Menos, tá? Ó. Então tudo isso aqui, todo esse colchete aqui, né? Deu só o 5 aqui pra gente, tá bom? Então vem aqui, 5 menos... Bora fazer separado esse daqui? Pode ser? Bora fazer aqui em cima? Vou fazer só essa segunda parte aqui, ó. Divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então aqui eu vou fazer separado essa conta. 25 sobre 28, a primeira, a de cima, pelo inverso da segunda ou da de baixo. Se é 50 sobre 7, aqui vai ficar 7 sobre 50, tá bom? Então, ó, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, tá? Aqui, embora dar uma simplificada, simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Como é uma multiplicação, não precisa o que está em cima e embaixo especificamente aqui, um embaixo do outro, tá? Podem ser valores que não estão necessariamente um embaixo do outro, desde que seja uma multiplicação aqui. Então, por exemplo, ó, eu posso simplificar esse cara com esse cara. Por quanto a gente consegue simplificar o 25 e o 50? Por 5, né? Mas pode ser por 25 logo. Tá bom? Então aqui vai ficar 25 por 25. Aqui vai dar 1. Ok? 50 por 25, ó. Aqui vai dar 2, tá? Então, em vez de trabalhar com 25 e 50, olha só, a gente já reduziu bastante as nossas contas aqui, trabalhando com 1 e com o 2 aqui pra gente, tá? Bora simplificar esses outros dois valores agora, olha só. Dá para simplificar esses dois aqui que eu estou pintando? Dá o 7 e o 28. Por quanto dá para a gente simplificar? Por 7. Lembra que tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo. 7 dividido para 7, aqui dá 1. 28 para 7, aqui dá 4. A multiplicação é a única operação que você faz direto de frações, né? De fato, você multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. 1 vezes 1 aqui dá 1, 4 vezes 2 dá 8. Então, olha só, toda essa conta aqui, 25 sobre 28 dividido por 50 sobre 7, isso dá 1/8. Essa conta aqui dá 1/8. Dá 1/8 para a gente. Então, menos 1/8. Então, a nossa conta se resumiu nesse valor aqui, basicamente, que a gente tem. Tá legal? Beleza. Bora passar para cá. Eu vou apagar essa parte que eu fiz aqui em cima, tá? Para a gente continuar essa continha aqui de baixo. Pode ser?
Vou só dar uma apagadinha aqui, como eu falei, nosso espacinho ele é pequeno, mas a gente vai dando um jeito aqui para resolver. E a conta, na verdade, é grande que a gente está fazendo, né? Você pode fazer já o MMC com tudo ou fazer só com essa primeira parte, fica a seu critério. Eu vou repetir aqui em cima essa operação, tá? Para trazer aqui para cima, só vou repetir. Mais 5 menos 1 sobre 8 que a gente tem bem aqui. Beleza. Aí você vai perceber o seguinte, tá? As nossas respostas, elas estão todas no intervalo, né? Então você pode terminar ela com fração e fazer a divisão, tudo bem? Mas como elas estão nos intervalos aqui, ó, veja bem, tá? Eu vou fazer logo as divisões aqui para a gente ir resolvendo a questão, tá bom? Olha só, 3 dividido para 5, tá? 3 dividido para 5 aqui dá 0,6 mais 5, tudo bem? Faça a divisão normal. Aqui é legal, pega o dobro que dá 6, anda uma casa da direita para a esquerda, né? Algumas técnicas aí que a gente vai fazendo, tudo bem? E aqui fica 1 dividido para 8, por exemplo, poderia passar para porcentagem, né? E dividir ali 100 para 8, tá bom? Então dá 0,125, tá? Então como é que a gente pode fazer esse carinha aqui, ó? Aqui bora somar, que é de boa, né? 5 mais 0,6, né? R$5 mais 60 centavos. Então aqui dá 5,6 menos 0,125. Eu já iria parar minha conta aqui. Olha só, como eu botei para você aqui nas alternativas, repara o seguinte, ó, 5,6 menos 0,1. Bora operar aqui. Quanto é 5,6 menos 0,1? Professor, 5,5. Aí tem mais ali as casinhas decimais, dá um pouquinho menor. Ou seja, o resultado está entre 5 e 6 aqui para a gente, ó. Está entre 5 e 6. E aí acabaria a nossa conta. Mas se você quiser de fato terminar o valor ali que você tem, você faria a subtração aqui, ó. 5,6, 0 depois da casa decimal, tanto faz, 6.600, tá? E 0,125 aqui. Tudo bem? Aí aqui ficaria o seguinte, né? Aqui não faz diferença nenhuma, então aqui daria 5. Quanto é 600 menos 125, né? 475. Só se você quisesse terminar de fato a conta ali que você tem. Ou vai fazendo tudo em fração, faz essa divisão ao final, tá? Mas repara que a matemática básica, principalmente no seu edital, né? Que tem umas matérias ali um pouco mais robustas, e aí você não pode ter dificuldade, né? Quando a gente faz as partes de trigonometria, às vezes o aluno ele entende toda a matéria, entende ali as equações trigonométricas todas que a gente está fazendo, né? Inclusive tem trigonometria nos complexos também, mas às vezes ele se perde ali para multiplicar por um conjugado, algo nesse sentido. Então, principalmente para você que tem um pouco mais de dificuldade em matemática, cara, o foco matemática básica para você não se perder nas operações. Porque quando você for estudar trigonometria, complexos, né, geometria de maneira geral, que a sua dificuldade seja o assunto e não as operações que a gente está fazendo. Poxa, professor, eu não estou entendendo porque 2 raiz de 2 a gente vai racionalizar. Que essa não seja a sua dificuldade. Então, isso aí já é uma dica legal para você, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, ele seria a letra A. Tá legal? Bora lá. Questão atual agora, né? Bora lá. 180 bombons, sendo 96 de chocolate meio amargo e 84 de chocolate ao leite. Devem ser colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons e cada caixa deve ter apenas bombons de sabor. O menor número de caixas olha só, aqui, cara, se você estuda já para concurso, principalmente prova de polícia militar, cara, isso aqui é uma questão extremamente batida em tudo que é banca que você pegar, tá? Se você pegar CESP, se você pegar FADESP, né, FGV, tem trocentas mil questões, inclusive a gente dá aula específico só disso daqui. Isso aqui é uma questão de quê? Cara, MMC e MDC. Essa daqui especificamente de MDC, tá?
Quando a gente fala de MMC, quando você tem valores diferentes que você quer um ponto de encontro. MDC, quando você vai particionar, dividir alguma coisa, né? Todas ali exatamente do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de elementos, né? E você quer a quantidade máxima de valores dentro de um grupo, ou seja, a menor quantidade que você tem ali de pedaços, por exemplo. Então, só de ler essa questão aqui, é legal você identificar, pô, cara, é uma questão de MDC. Se você ainda não sabe fazer, inclusive no meu canal do YouTube, né, Professor Alan Miranda, eu tenho uma aula só de MMC e uma aula de MDC. Então é legal você estudar isso também. MMC faz várias questões de MMC e MDC, porque às vezes o aluno pensa, pô, MMC só serve para você trabalhar ali com as frações. E não é bem assim, tem muitas questões específicas dessa parte, e essa aqui é uma delas, tá? Então você vai fazer o MDC aqui entre 96, tá? Então temos aqui, ó, 96 e 84, tá bom? Então aqui, ó, é uma questão de MDC, tá? E tem outras questões de MMC que você vai fazer. Então você vai decompor aqui em números primos, máximo divisor comum agora, tá bom? 96 para 2, quanto é que dá isso daqui? 48, né? E 84 para 2, esse daqui dá 42. Beleza? Aqui, ó, dá pra gente continuar dividindo por 2, 48 para 2, aqui dá 24, e aqui vai dar 21 pra gente, né? Dá para dividir para 2? Não. Máximo divisor comum. Pegue números que dividam todos ao mesmo tempo, tá? É diferente do MMC. O MMC tem que dividir pelo menos um. Aqui a gente só pega a galera para facilitar a nossa vida, que divida todos ao mesmo tempo. Por isso a gente não pode pegar o 2 porque ele não divide o 21. Aí eu vou para o próximo, tá? O próximo seria o 3. Dá para dividir por 3 aqui? Opa, dá. 24 por 3 aqui vai dar 8. 21 por 3 aqui vai dar 7. E aí não tem mais nenhum valor que divida os dois ao mesmo tempo. Então acabou, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pessoal, o que representa esse 12? Esse 12 para você representa o número de bombons que vai em cada caixa. Então, em cada caixa você vai ter 12 bombons. Mas foi isso que ele perguntou para você? Cada caixa deve ter apenas bombons. O menor número de caixas, não é isso que ele quer saber. Ele poderia perguntar, quantos bombons vai em cada caixa? 12. Do primeiro você tem 96 bombons. Tu vai colocar 12 em cada caixa. De quantas caixas você precisa? Não precisa fazer conta, tá bem aqui, ó. Você precisa 8 caixas para o primeiro. O segundo, você tem 84 bombons. Em cada caixa você vai colocar 12. Então você precisa de 7 caixas. Olha só, a resposta poderia ser 12, a resposta poderia ser 8, a resposta poderia ser 7. Mas ele quer saber o total de caixas que você tem. Então eu preciso de 8 caixas do primeiro e 7 caixas do segundo. Então eu preciso de 15 caixas. Então o MDC, a resposta pode estar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Diferente do MMC, né? Que de maneira geral a resposta está sempre do lado direito, tá? Então é legal você dar uma olhada com atenção para esse estilo de questão aqui, tá bom? Bora lá. Há 51 pessoas em uma fila. Algumas pessoas dessa fila serão sorteadas ali aleatoriamente. O menor número de pessoas que devem ser sorteadas para garantir que dentre elas haja pelo menos 2 vizinhas, tá? Então, ó, você tem 51 pessoas em fila. Então, é como se fosse o seguinte, ó. Pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49, 50, 51. Beleza? Quantas pessoas eu preciso sortear para garantir para você que eu tenho 2 consecutivas? Por exemplo, pode ser o 1 e o 2, o 3 e o 4. Aí pensa comigo, se eu sortear 2 pessoas, eu garanto para você que elas serão vizinhas? Não, eu posso pegar o 1 e o 50.
E se eu pegar 5 pessoas, eu garanto para você que vai ter alguma que é vizinha? Não, não. Esse tipo de questão é muito parecido, não sei se você já ouviu falar, se não, é legal dar uma pesquisada, aquelas questões ali de princípio das gavetas, por exemplo, né? Princípio da casa dos pombos também. Vou já dar um outro exemplo aqui para você em relação a isso. Bora primeiro para a questão. Olha só. Primeira coisa, você sempre deve imaginar o pior cenário possível, tá? Como assim? Bora supor o seguinte, bora pegar um mês que tem 30 dias. 30 dias, tá? De 1 até 30. E eu vou pegar todas as pessoas que fazem aniversário nesse respectivo mês, tá? Ali que a gente pegou de 30 dias. Quantas pessoas eu preciso pegar para garantir para você que eu tenho pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia? Cara, presta atenção. Se eu pegar 30 pessoas, eu garanto para você que tem 2 que fazem aniversário no mesmo dia? Não. Porque, por exemplo, cada uma pode fazer aniversário num dia. Um dia primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 30º dia. E se eu pegar 31 pessoas, eu garanto para você? Sim. Porque eu pego as 30 e distribuo uma em cada dia. A 31ª pessoa obrigatoriamente vai ter que repetir um daqueles dias. É exatamente dessa forma que funciona o princípio. Você sempre tem que pensar no pior cenário possível, no mais azarado possível, para que você garanta que isso vá acontecer. Então, por exemplo, qual é o pior cenário possível aqui? Eu sortear a primeira pessoa, depois sortear a terceira pessoa, porque não pode ser vizinho, sortear a quinta, a sétima, todas as ímpares aqui, ó, até a 51. Tá? Se eu pegar só essa galera aqui, pessoal, só essa galera aqui, ó, primeira, essa, só essa galera aqui que está na posição ímpar. Aí me ajuda aí, dá um pause no vídeo. Quantas pessoas eu tenho aí só nas posições ímpares? Pô, cara, se fosse 50, seriam 25. Como é 51, então aqui eu tenho 26 pessoas. O pior cenário possível é você sorteando 26 pessoas e nenhuma delas ser vizinho. É o pior cenário possível que existe aí. Se eu sortear 26 pessoas, pode ser que nenhuma delas sejam vizinhos. Mas quando eu sortear a próxima pessoa, a 27ª, obrigatoriamente ela vai ter que ser vizinha de alguém. Ou vai ser o 2, ou vai ser o 4, ou vai ser o 6, ou vai ser o 8, ou vai ser até o 50. Então eu preciso de pelo menos 27 pessoas, tá? Que é imaginando exatamente o pior cenário possível que existe, tudo bem? E aí a gente acrescenta uma pessoa que com certeza vai voltar, igual exatamente ali a questão do aniversário, dias da semana, né? Meses do ano, é tudo exatamente o mesmo raciocínio. Quando você nunca viu uma questão dessa, você, caramba, eu nunca pensaria num negócio desse. Mas matemática é exatamente isso. Matemática é repetição, fazer muito exercício. É quando tu começa a ver, tu vê, pô, cara, tem muita questão desse tipo. Pô, já tô manjando ali como é que a gente faz. É o tipo de questão igual do MDC. Você bate o olho, pô, cara, questão de MDC. Aí a gente faz rapidinho. Pô, cara, princípio ali das gavetas, por exemplo, né? Casa dos pombos, pô, cara, legal. Então a gente faz rapidinho. Então o gabarito aqui seria 27. Tá legal? Bora lá, umas questõezinhas de geometria. Essa daqui também é legal, tranquila, de boa para fazer. Bora tentar fazer juntos aqui. No reticulado formado por quadradinhos, de lado 1 centímetro, então é 1 por 1 ali, né? Foi desenhado o triângulo ABC, como você está vendo ali no seu desenho, cujos vértices coincidem com os vértices dos quadradinhos, né? Então cada um está na esquina, bonitinho na quinazinha lá, como mostra a figura. É correto afirmar que... Bora lá. Então, por exemplo, se cada um está num quadradinho, eu vou pegar os lados aqui, ó. Então aqui vale 1, 2, então aqui vale 2 centímetros. Aqui como está no lado, né? 1, 2, 3, 4, então aqui 4 centímetros, tá bom? Esse triângulo, ele é equilátero? Aí aqui a gente tem a classificação do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Tem 3 lados exatamente com a mesma medida, tem 3 lados congruentes. Cara, esses 2 lados aqui já são diferentes, então já não pode ser esse cara bem aqui, ó.
Esse triângulo, ele é isósceles. Cara, triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Esses dois lados aqui já são diferentes. Então, eu garanto para você que esse triângulo não é isósceles. Opa, professor! Mas tem um terceiro lado ali. Só que esse triângulo é retângulo. Oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Então, esse lado é maior que os outros dois lados. Então, você já sabe que não é. Mas se você quiser achar esse carinha bem aqui, ó, você pode fazer teorema de Pitágoras, né? O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Então, ali vai ficar 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16 vai dar 20, tá? Ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. 20 não tem raiz exata e eu nem vou decompor. Se você quiser, você coloca como 4 vezes 5. Aí tira o 4 da raiz, 2 raiz de 5, mas eu vou deixar exatamente ele nesse formato. Então aqui, ó, é raiz de 20 e isso já garante para você que os três lados, nesse caso, são diferentes. Então ele não pode ser isósceles porque são dois lados iguais, né? O lado AB mede 4 unidades. AB mede 2. Está errado. O lado BC mede menos de 6 unidades, né? BC é a hipotenusa. Professor, raiz de 20, tenho que tirar raiz de 20. Bora pular isso daqui. O lado AC mede 5. AC mede 5, não, tá errado. Mede 4. Então, ó, nem precisava fazer conta. Já sei que é esse o gabarito aqui, tá? Mas, cara, olha só. Aqui é 20. Eu também não tiraria a raiz quadrada desse negócio. Ele falou, é menor do que 6, cara? Raiz de 20 é menor do que 6? É óbvio que é menor do que 6, né? Bora supor que seja exatamente 6. Se for 6, a raiz quadrada para dar 6 tem que ser 36. 6 vezes 6 vai dar 36. Então, esse valor tem que ser menor do que 6. Tem que ser até menor do que 5. Porque 5 vezes 5 vai dar 25 para você, né? E aí eu teria a raiz desse valor. Então, nem precisava você tirar, ou você colocava ali, como eu falei para você, 2 raiz de 5, aí você pegava um valor aproximado de raiz de 5 também, mas aí não precisava fazer não, né? Ó, pulando eu já marcava, ou eu já saquei aqui que é menor do que 6, porque raiz quadrada de 36 seria o 6, né? Então seria menor que esse valor com certeza absoluta. Aqui você não deve se bater fazendo conta não, tá bom, meu amigo? Então o gabarito aqui, letra D de dado. Bora lá, mais uma questãozinha aqui da sua banca. As retas R, S, T, U, V e W indicados na figura abaixo são paralelas e equidistantes, né? Então elas não se tocam se a gente prolongá-las, e equidistante quer dizer mesma distância, elas estão igualmente espaçadas ali. Imagem associada para a resolução da questão nesse caso aí, né? A razão, cara, o que é razão? Razão quer dizer divisão, tá? Então, a divisão entre a área da região pintada, né, que é essa área aqui rachurada, mais pretinha, e a área ABD, que é essa parte branca. Então, eu quero a razão entre essas duas áreas. Primeira coisa, você tem aqui triângulos, né? Acho que você consegue enxergar de boa triângulo aqui. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Bacana. Bora achar as áreas que a gente quer aqui. Tá? Eu quero a razão do preto pela razão do branco. Basicamente é isso que ele quer na questão. Tá bom? Então eu vou chamar esse daqui de área 1, olha só. Tá? E esse aqui de cima vou chamar de área 2. Tá? Essa área 1 aí é um triângulo. Concorda comigo? Base, cara, ele não me deu a base, então eu vou chamar de X, tá? Vou chamar de X essa parte aqui do A até o B, ou do número que você quiser, da letra que você quiser aí, tá? Você pode atribuir um valor, inclusive, nessa questão, mas eu vou chamar de X. A altura ele não me deu. Você também pode chamar tudo de H, como é igualmente espaçado, bora chamar de 1, tá? Então, cada espaço é uma unidade aqui, tá bom? Então, essa altura bem aqui, ela vale 2, como se fosse 2 centímetros, tá? Aqui embaixo também você poderia atribuir um valor. Então, vale 2 centímetros aqui.
Então, é base vezes altura dividido por 2, tá? A área 1. Corta, corta. Então, aqui vai ser x unidades de área, tá? Então, essa área 1, ela é x. Bora calcular a área 2 agora. O que é a área 2? Percebe que essa parte rachurada é um quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero, ó. Tá? E aí você tem essa parte de baixo, que é um triângulo amarelo. Como é que a gente faz para calcular essa área em verde ali? A gente vai pegar a área do triângulo ABC, ó. Esse triângulozão aqui, tá vendo? Isso aqui é um triângulo, ó. Se eu pegar a área desse triângulo e retirar a parte amarela, o que vai sobrar é a verde. Então, é a área do maior menos a área do menor, tá? A área do maior, base x, vezes altura do maior. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 2. Isso é a área do grandão, tá? Do verde mais do amarelo. Aí eu vou retirar o amarelo, que inclusive é a área que a gente achou, mas eu vou botar de novo aqui. Base do amarelo, x, vezes altura do amarelo, 2, dividido para 2, tá? Como a base aqui é a mesma, o denominador é o mesmo, eu vou deixar ele aqui 2, tá bom? Pode ser? Bora fazer aqui, ó, 5x menos 2x. Quanto é 5x menos 2x? 3x, tá? Só não gosto de trabalhar com x, como eu falei, nessa questão você pode atribuir um valor ali embaixo. Pronto, pessoal, você já tem aqui o valor dessa área. E aí o que é que ele quer saber aqui nessa questão, né? Ele quer exatamente a razão dessa área 2 pela área 1, tá? Que é a razão dessa área cinza por essa área do triângulo ABD aqui embaixo, tá? A área 2 é 3x sobre 2 dividido pela área 1, que é x. Poderia cortar o x direto, mas eu vou fazer aqui, ó. Aqui tem 1 aqui embaixo, né? Divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. 3 vezes 1 dá 3 sobre 2, né? Então, aqui daria 3 sobre 2, tá bom? Então, uma questão envolvendo triângulos, uma questão ali até de boa para a gente fazer, né? Você fazendo com calma ali, tranquilo, base vezes altura. Se cuidar para não confundir essa área verde como sendo um triângulo, porque quando a gente bate o olho, né? Pô, parece um triângulo, mas não é um triângulo, é um quadrilátero, essa área verde ali, tá? Então, o gabarito aqui seria a letra C, tudo bem? Bora lá, ó. Outra questão envolvendo o triângulo aqui pra gente, tá? Pode tentar fazer aí. Em um triângulo ABC, então você tem um triângulo grandão aí, a altura BD relativo a AC mede 3, conforme mostra a figura, sabendo que o segmento CD é 6 centímetros maior do que AD. Então, olha só, bora parar aqui. Esse AD eu não sei quanto é, aqui é X. Mas esse CD, ele é 6 maior, então ele é x mais 6, tá? A parte direita ali. E que a área do triângulo BCD, BCD é o outro lado aqui, bem aqui, BCD, é o quádruplo da área do triângulo ABD. Show de bola! Eu quero saber então a área do triângulo ABC em centímetros quadrados aqui, tá? Centímetros quadrados. Então, olha só, aqui vai chamar de área 1. E esse cara são 4 vezes a área 1, tá? Essa área 2. Vou fazer o seguinte. Bora pegar aqui a área 2. Vou apagar aqui. Chamar de área 1. Isso aqui é a área 2, tá? Tenho área 1, área 2. E a área 2 é 4 vezes a área 1. Só para deixar bem explícito o que ele falou no texto, tá bom? Bacana. Olha só, pessoal. Vou fazer separado aqui. O que é a área 1? Essa área que eu fiz de azul, tá?
essa área de azul que eu fiz. Bem aqui, ó. É um triângulo. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Essa é a área 1. Área 2. Como é que você calcula a área 2? A área 2 também é um triângulo. Tá? Área de amarelo. Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? 6 mais x, x mais 6. Quem é a altura? 3 sobre 2. Pronto. Calculei a área do primeiro e a área do segundo. Agora a gente vai usar essa relação aqui, ó. A área do segundo, ela é 4 vezes a área do primeiro. Foi o que a questão me forneceu aqui. Ela falou isso aqui pra gente, a questão. Que a área do segundo é o quádruplo da primeira, não é isso? Quem é a área do segundo aqui, ó? X mais 6 vezes 3 sobre 2. 4 vezes a área do primeiro. Quem é a área do primeiro? X vezes 3 ou 3x, né? Sobre 2 unidades. Pronto, pessoal. Agora a álgebra é com você. Inclusive, se você chegou até aqui, né? Dá um pause, tente ir terminando a questão aqui. Bora fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar esse com esse cara. Posso fazer isso? Posso. O professor poderia dividir o 4 com 2? Pode, por isso que eu pedi para você fazer. Você tem o seu jeito de fazer. Provavelmente vai ser diferente do meu, né? E cada aluno vai ter o seu jeito. Isso é legal na matemática. Como é uma multiplicação, eu não vou fazer a distributiva aqui não. Pode? Pode. Fiz, professor, certinho, perfeito. Mas eu vou cortar logo esse caboclo com esse caboclo aqui, tá? Até porque, como você já sabe, meu espaço é pequeno, então o que eu puder economizar de espaço aqui a gente vai economizar. Então fiz da mesma cor para você não se perder aí, tá bom? Então cortei o 2 com 2 e o 3 com 3, tá bom? Então aqui basicamente a gente tem o seguinte, x mais 6, desse lado ficou x mais 6, aí não precisa mais do parênteses, e daqui ficou 4x. Esse valor positivo, ele vem para cá negativo. Bora botar o resultado? Se me permite. 4x menos x. Pode ser? 4x menos x, 3x. Aí esse valor multiplicando, a gente passa para cá dividindo. 6 dividido para 3, aqui o resultado ele vai dar 2. Então pronto, ó. Pronto, galera. Basicamente eu matei o exercício. Eu já sei que o x vale 2. Dá um print aí. Dá um pause, tá? Para eu apagar aqui os resultados para a gente. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Vou apagar tudinho aqui para poder resolver, tá? Eu quero saber quanto vale a área do triângulo grande. Primeiro, bora pegar essa base aqui, tá? Bora pegar a base desse triângulo. Você sabe que o x vale 2, ó. Aqui vale 2 e aqui vale 2. 2 mais 6 aqui dá 8. 8 mais 2 aqui dá 10, ó. Então, essa base todinha aqui, ela vale 10. E essa altura, ela vale 3. Pronto. Então, a área do triângulo ABC, base vezes altura sobre 2. Quanto vale a base? 10. Quanto vale a altura? 3 sobre 2. Pode dividir ou multiplica 30 por 2, que aí vai dar 15, tá? Então aqui é 15. Tranquilo? Beleza? Só dar uma bicada numa água aqui, rapidola. Show de bola. Então, principalmente no seu concurso, né? Em vários concursos de outros estados, ali Alagoas também, a galera deu uma pegada legal em matemática. Então, você não pode ter medo de continha não, cara. A gente tem questões que vão dar maiores que essa, inclusive algumas, outras menores, mais rápidas, e por aí a gente vai. Bora lá. O gráfico da figura representada representa o sistema. Então você tem um sistema ali, 2x menos y 6, 3x menos 5y menos 5, de equações do primeiro grau. E aí você tem a representação ali geométrica dele, né? Nesse caso, a área do triângulo definida pelos vértices C, E, F. Então, ó, aqui eu tenho C, E, F, né? Então, ó, vai montar um triângulo bem aqui, ó. Então, resumindo, na questão você quer essa área bem aqui, ó. C, E, F.
Para isso, eu preciso dos valores das coordenadas. Então, primeiro passo, pessoal, bora resolver o sistema, tá? A resolução desse sistema, repara que o x e o y deles vão ter que ser iguais. Então, é o ponto que eles se encontram. Então, é o ponto C, tá? Repara que nesse ponto, ó, eu tenho a equação dessa reta e tenho a equação representada por essa reta bem aqui, tudo bem? E onde eles se tocam é o C, que é exatamente a resolução desse sistema. Você pode isolar uma letra e substituir na de baixo, fazer por adição, substituição, né? Um leve escalonamento também ali, tem várias técnicas. Bora fazer o seguinte, eu vou deixar a letra simétrica, tá? Como eu falei, eu não estou te dando aula, não estou te ensinando a resolver, olha, bora aprender a resolver o sistema. Não, aqui a gente já está resolvendo a questão. Poxa, professor, não sei resolver o sistema. Legal que você está vendo as resoluções e depois você volta para estudar a teoria com a gente também ali no curso, no site da Loja do Concurseiro. A gente tem aulas completas para você, tá? De teoria e exercício, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é menos 5. Então, aqui tem que aparecer um 5 positivo, tá? Então, eu vou multiplicar por menos 5. Por quê, professor? Porque se eu multiplicar aqui por 5, vai ficar menos 5, eu não vou poder cortar. Tudo bem? Então, uma das principais regras que a gente tem para sistema, tá? Uma das primeiras coisas que a gente aprende a resolver quando a gente vai resolver sistema de equações do primeiro grau. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, por menos 5, tudo bem? Ou, como eu falei, se você se sente mais à vontade, cara, isola o y e joga aqui embaixo. Pronto, sem problema nenhum, sem estresse. 5 vezes 2, 10, então aqui vai dar menos 10. Menos com menos mais, 5 vezes y, 5y. 5 vezes 6, 30, negativo. E o de baixo eu não mexi, tá? Então, olha só. Então, a gente fez isso, né? Exatamente para a gente poder somar e sumir com uma das letras, né? Ó, repara que eles são simétricos. Então, quando eu sumir, vai cortar, tá? Então, dos jeitos mais legais que a gente tem de fazer sistema. Menos 10, menos 3. Então, aqui vai dar menos 10 mais 3. Então, aqui vai dar menos 7. Aí aqui corta esse cara com esse cara. Aqui sinais iguais some e conserva o sinal. Então aqui vai dar menos 35. Tá? Algumas continhas a gente vai fazendo juntos aqui, porque essa questão ela vai dar um pouco grande nesse sentido. Tá? Esse valor multiplicando você passa dividindo. Tá legal? Então aqui vai ficar menos com menos. Menos com menos é mais, tá bom? 35 dividido para 7, aqui vai dar 5. Tá? Então, ó, você já tem o valor de x, que é 5. Ó. Então, seria o ponto D, bem aqui. Ó. Então, esse cara, ele vale 5 para você. Tá bom? E agora, para a gente achar o valor de y. Cara, substitui em qualquer uma das duas equações. Tá? Qualquer uma das duas equações iniciais aqui, seja a primeira ou a segunda. Tá? Então, só para você entender, eu vou pegar essa daqui. Ó. Aí você coloca aqui embaixo. 2x menos y é igual a 6. 2x menos y é igual a 6. Mas quanto é que vale x? 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 menos y é igual a 6. Tá bom? 2 vezes 5, 10. Esse cara que está positivo passa para cá negativo. Esse cara que está negativo passa para cá positivo. Então, y é igual a 10 menos 6. Então, y é igual a 4. Tudo bem? Então, y bem aqui é 4, que é esse ponto B, ó, coordenadas de x e de y. Então, é 5 e 4. Tá? Vou apagar, como eu falei, a gente vai fazer outras contas aqui. 5 e 4. Decora aí. Então, esse valor aqui é 5 e esse valor aqui é 4. Tá? Então, bora pegar as nossas duas retas aqui, tá bom? Então, bora pegar essa primeira reta, por exemplo, aqui. Escolha qualquer uma que você queira, tá? Bora pegar essa segunda bem aqui. Professor, eu posso pegar a primeira? Pode, você vai ter que pegar as duas. Bora começar por ela. Quando a gente trabalha com função, você tem isso aqui, y a x mais b. Tá legal? Repara que a minha forma aqui da função, de maneira geral, você tem uma equação da reta que fica na forma reduzida, que é quando o y está isolado. Fica legal para a gente enxergar. Então, tanto na de cima quanto na de baixo. Bora isolar o y, tá? Eu vou isolar o y aqui, ó. Esse cara, ele vai passar aqui para a direita e esse cara aqui para a esquerda. Então, vai ficar 3x que você tem
mais 5 é igual a 5y. Esse cara, multiplicando, a gente passa dividindo. Então, ele vai dividir tanto o primeiro quanto o segundo, tá? Então, vou deixar separado só para a gente enxergar melhor. Tá bom? Porque normalmente a gente passa uma barra e coloca só um 5. Estou separando os dois exatamente para ficar no formato daquela soma ali. Então, aqui vai ficar y é igual a 3x sobre 5. 5 sobre 5 vai dar 1, tá? O lado da igualdade não importa, né? A igual a B, B igual a A. Repara que aqui você tem o valor de A e aqui você tem o valor de B. O que é esse B aqui, pessoal, da sua função afim? É onde o gráfico toca Y, tá? Tá escrito toca Y ali, tá bom? Tá bem feinho, mas tá escrito toca Y aqui, tá? Então quer dizer que eu já achei o meu ponto F. Porque repara que bem aqui é 1, ó, que é o B. Esse cara é 1. Agora eu vou olhar para outra reta, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra reta. Bora lá. Como eu falei, para você ir copiando bonitinho aí, você vai fazendo organizadinho um embaixo do outro. A outra reta aqui é essa reta de cima, né? Tá? Que vai ser essa reta bem aqui. Tudo bem? Por isso eu tenho dificuldade de enxergar qual reta seria. Cara, faz a primeira e faz a segunda, e quando você olhar no gráfico, você vai conseguir identificar legal. Se você não conseguir enxergar e olhar aqui qual é, resolve ela. Aí você vai ver os pontos, não tem erro, né? Ponto no gráfico. Bora isolar y aqui, ó. Então eu vou passar y para esse lado e o 6 para cá, tá bom? Então vai ficar 2x menos 6 é igual a y. Professor, ele toca no menos 6. Exatamente, ó. O menos 6 é para cá. Seria esse ponto. Tá? Opa! Pintei a outra e tô olhando para essa daqui. Aqui é 1. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse cara é menos 6. Tá legal? Então, ó, ele toca a reta bem aqui, vai tocar no menos 6 aqui embaixo. Mas eu não quero saber esse ponto, eu quero saber esse ponto bem aqui. Esse ponto é onde a reta está tocando o x ou o y? O x. Então, a gente chama ele de raiz ou zero da função. Para a gente achar qualquer ponto sobre o eixo x, raiz ou zero da função, basta você igualar y a zero. Tá? Então, aqui seria uma função afim que você está tendo nesse caso aí, tá bom? Aqui vai ficar 2x é igual a 6. O 2 multiplicando passa dividindo. Então, aqui vai dar 3, tá? Então, esse carinha bem aqui, ele vale 3 pra gente. Que é o E. Vou fazer de vermelhinho também, né? Repara que aqui a gente já está misturando vários assuntos, né? Ele deu um sisteminha para você, a parte de função, interpretação no gráfico, ainda está pedindo uma área. Tá? Ele está pedindo para você aí a área do triângulo, né? Não é do quadrilátero, tá? Então, ele está pedindo a área do triângulo aqui. Então, pessoal, fazendo essa área especificamente, olha só, essa área bem que ele está pedindo, tá? Então, para fazermos essa área, o que a gente pode fazer? Se você já estudou aí o determinante, você pode fazer meio vezes o módulo do determinante, tá? Sem problema nenhum. Mas bora fazer por geometriazinha aqui também? A gente pode fazer, por exemplo, utilizando esse formato. Você poderia fazer a base desse valor aqui e multiplicar pela altura. É uma forma que você tem. Só achei a base, vou multiplicar pela altura do triângulo ali. Tranquilo, tá? Você pode achar a base e a altura, mas eu acho que é tranquilo de você enxergar o seguinte, ó. Bora pegar a área do quadrado, que é a área total. Tá? Do quadrado não, desculpa, do retângulo. Bora pegar essa área do retângulo. Então, essa área total, ela é o quê? Base. Essa base aqui ela vale 5, ó, do 0 ao 5, vezes a altura que vale 4, tá? Então aqui é 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, tudo bem? 4 vezes 5,
aqui vai dar 20. Essa é a área total. Agora pega uma tesoura e vai recortando as outras áreas. Como assim? Bora pegar e bora tirar essa área bem aqui, ó. Essa área eu não quero, tá? Então vou chamar aqui de área 1. Pronto. Área 1 é a área do triângulo. Quanto é que vale a base desse triângulo? Olha só, vai enxergando comigo. Tu tá do 3 até o 5, ó. Do 3 até o 5, então essa base bem aqui, ela vale 2. Vezes a altura é 4. Mas não é 2 vezes 4, é sobre 2. Por que sobre 2? Porque isso daí já é um triângulo. O que eu fiz de amarelo inicialmente era um retângulo, tá? Corta, corta, 4. Pronto. Bora pegar esse aqui, ó. Essa área, eu vou chamar aqui de área 2, tá? Esse 2 aqui é dessa base, tá? Por isso que eu circulei. Então aqui área 1, área 2. Quanto é que vale essa base aqui, ó? Do 0 até o 3. Aqui vale 3, ó. Tá? Então aqui a área 2 é 3 vezes a altura que nós achamos. Essa altura aqui vale 1, ó. Sobre 2. Então aqui 1,5. E aí, essa outra área bem aqui, ó. Tá? Vou chamar de área 3. Opa. Chamada aqui de área 3. Tá? É legal que essa questão aqui é bem pequenininha, né? Mas como falei, está envolvendo já muita coisa aqui dentro dessa questão, tá? Bora pegar aqui, ó. A base, essa base todinha aqui ela vale 5, que é a base aqui de baixo todinha, tá? Que seria esse 3 mais esse 2 aqui, tá bom? 3 mais 2 aqui. Esse 3 aqui de baixo, lembre-se que é esse ponto aqui, tá? Então aqui, ó, esse tamaninho é 3, tá? E tudo vale 5, que vai até o 5 bem aqui, tá? Cuidado para você não confundir aí. Base vezes altura. Quanto é que vale a altura desse triângulo? Ela vai do 1 até o 4, então ela vale 3 aqui, ó. Sobre 2, tá? Base e altura. Tá bom? Sobre 2. 3 vezes 5, 15. 15 por 2, 7,5. Pronto, pessoal. Então, essa área que ele quer agora, ó, a área desse triângulo aqui, a ordem não importa, não é A, né? Aqui só a letrinha que eu vou pegar. A área desse triângulo é F, né? FC... Tem mais uma letrinha aqui que eu não estou enxergando. Pronto. FCE, a ordem da letra não importa, que é essa área rachuradinha que eu apaguei aqui um pouquinho. Tá? É a área total, que é 20. Aí você vai retirando as outras áreas, né? Você retira a área 1, 4. Você retira a área 2, 1,5. E você retira a área 3, que é 7,5. Então essa área, bora pegar só os negativos aqui. Quanto é que dá 7,5 mais 1,5, né? Então aí vai dar 9. 9 mais 4, aí dá 13. 13 negativo, então é 20 menos 13. Então essa área aí, ela seria 7 pra gente, né? Como eu falei, demora mais porque eu estou te explicando, né? Estou fazendo o desenho, estou fazendo os cálculos todinhos aqui. Se você aprendeu legal a matéria, você já pode pegar, por exemplo, o sistema. Rapidinho você já resolve, né? Já coloca os pontos aí. E aí você vai fazendo direitinho os valores. Tá legal? Mas é uma questão boa, né? Uma questão que deu um trabalhinho aí pra gente. Bora lá aqui na próxima questão. Também questão atual aqui, né? Um terreno foi dividido entre 4 irmãos, tá? Ana, Beto, Carla e Daniel. Ana ficou com a metade do terreno, Beto ficou com 1/3 desse terreno, Carla ficou com 1/7 do terreno e Daniel ficou com 500 metros quadrados. A área do total do terreno antes da divisão era
Tá, aqui você tem uma questão envolvendo frações, né? Também tem várias formas de fazer. Bora fazer o seguinte. O terreno total, que é o que você quer achar, eu vou chamar de x. Eu vou dividir um terreno de x metros quadrados ali. Bora pegar aqui Ana. A Ana ficou com metade desse terreno. Então, a Ana ficou com metade do terreno. Ela ficou com metade de x. Beto ficou com 1/3 desse terreno. Então, aqui é 1/3 de x. Carla ficou com 1/7 desse terreno. Então, 1/7 de x. E Daniel ficou com 500 metros quadrados. Então, mais o Daniel, vou botar 500. E, pessoal, se eu somar a Ana, Beto, Carla, mais o Daniel, isso aqui tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar x, que é o total do terreno. É uma das formas que você tem de fazer. Ou já trabalha direto com as frações, que eu acho legal, e pega o complementar e iguala. Também é tranquilo fazer nesse formato aí. Prontinho. Pause no vídeo, acha o valor de x aí. Bora lá. Bora fazer aqui o MMC da galera todinha, tá? Então, bora chamar de 1 bem aqui. Todos são primos, né? Primo, primo, primo aqui, tá? E esse 1 aqui não conta, né? Como todos são primos, pessoal, o MMC entre números primos é o produto deles, né? Então, aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7... 42 que você vai ter, tá? Aí agora a gente vai fazendo as divisões, tá bom? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 42 dividido para 2. Aqui dá 21 vezes x, 21x. 42 dividido para 3 que você vai ter. Aqui vai dar o quê? 14, né? 14x. 42 dividido para 7 dá 6. Então, aqui vai dar 6x. Não deu espaço aqui. Mais, tá? 42 dividido para 1 dá 42. Aí você vai fazer 42 vezes 500, tá? Então, pega 42 e multiplica por 5 e aí coloca o 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, com o que foi 21 e coloca 2 zeros aqui, tá bom? Então, aí daria 21.000. 21 não, né? 42 dividido para 1 dá 42. 42 vezes x, 42x. Aí eu posso cortar esse com esse. Estou fazendo MMC em tudo, mas se você quiser, você faria só de um lado da equação, tá? Bora lá? Então a gente pode fazer o seguinte, olha só. Como eu apaguei esse carinha aqui de baixo, eu cortei, dá um pause aí e copia, é como se ele não existisse mais, tá? Ó, isso aqui não existe mais. Tá bom? Então a nossa equação ela ficou assim. Eu posso fazer já essa operação aqui, todinha, sem problema nenhum, tudo bem? E passar o valor para lá, ó. Então, bora fazer aqui, ó. 21, 14 e 6. 14 mais 6, aqui vai dar 20. 20 mais 21, aqui vai dar 41x, mais 21.000 é igual a 42x. Esse valor positivo passa negativo, né? Então, aqui vai ficar 21.000, 42x menos 41x, vai ficar só o x aqui, né? 42 menos 41, 1x. Pronto. Como eu quero saber o terreno total antes da divisão, 21. Ou ele poderia perguntar uma parte específica de cada um. Aí bastava colocar aqui, no lugar do x, 21.000. Essa aqui foi mais tranquila, né? Os números são maiorzinhos, mas acho que foi mais de boa para a gente fazer, né? Envolvendo frações aí. Tá? Bora lá.
Sabe-se que o volume de um cone reto corresponde à terça parte do volume de um cilindro reto, de mesma base e mesma altura. Sim. Uma peça maciça de vidro é constituída de um cilindro reto de altura 10 centímetros. Então, você tem um cilindro reto de altura 10 centímetros aqui, cujo raio da base mede 2 centímetros, né? Então, o raio da base mede 2 centímetros. Vazado, né? Então, ele tem aquele buraco ali que você tem por uma região cônica, né? Como ali vazado, né? Um buraquinho do cone. A mesma base do cilindro e a altura 6 centímetros, né? Então, você tem aqui 6 centímetros. Show de bola. Observa-se na figura que a parte maciça de peça em vidro é a região pintada, tá? Então, a região rachurada ali que você tem a parte maciça. Imagem associada para a resolução da questão. Adotando π como 3, o volume do vidro da peça em centímetros cúbicos é igual a... E aí temos as nossas alternativas. Bom, beleza. Questão clássica também, né? É muito comum envolver área e volume nesse mesmo sentido, né? Composição de mais de uma figura. Então, o que seria o volume total aí que você tem? Isso aqui é o volume do cilindro menos... Botei área e volume, né? O volume do cilindro menos o volume do cone. Se eu pegar todo o cilindro e tirar o cone, o que vai ficar exatamente a região do vidro, tá? Então, volume total, volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Volume do cone, 1/3 da área da base, πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Vou chamar aqui de H2, tá? Que seria a alturazinha do segundo lá. Ou Hzão e Hzinho. Então, bora lá. Π ele pediu para adotar como 3. O raio é o mesmo para os dois, ele falou na questão que é 2, né? Então, 2 ao quadrado. A altura que você tem do cilindro aqui é 10 menos 1/3. Π é 3, o raio é 2 e a altura que você tem do cone é 6. Pronto. Volume total, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 aqui vai dar 12, então aqui vai dar 120. Posso cortar esse 3 com esse 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6 aqui vai dar 24. 120 menos 24, 96 centímetros cúbicos, né? Cara, foi uma questão de boa, né? Volume do cone, volume do cilindro, fazer diferença ali. A gente nem precisou achar, né? Às vezes você precisa achar uma altura, alguma coisa assim, aí tu corre atrás da altura ou do raio para depois fazer os volumes. Mas não, o cara lhe deu tudinho aí nas questões, então foi legal. Então, gabarito aqui, letra A. Beleza, galerinha? Cansou essa daí, né? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, né? Se você ficou aqui até aqui, você é um guerreiro aí. Se esquece, né? Deixar o joinha, se inscrever no canal. Teremos vários outros vídeos, tá? Em relação a isso, você vê que tem questões que são mais diretas, bem mais fáceis, tem questões que dão mais trabalho. Todas as questões ali, questões dos últimos anos, né? Questão atual aí da sua banca especificamente, então bem voltado para o seu concurso. Falando especificamente da nossa matéria, tem bastante conteúdo ali de matemática, mas juntos a gente vai lá e vai vencer essa parada, né? Então tamo junto, guerreiro, até a próxima, tchau, tchau, fica com Deus aí.